E se um único traço humano pudesse de fato explicar por que algumas nações prosperam mais do que outras? Vamos mergulhar nessa ideia, porque a resposta pode ser muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda do que se imagina. É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui. E olha, não estamos falando de recursos naturais ou de história antiga, mas de algo que está na nossa essência, no jeito como a gente pensa sobre o futuro. E a chave para desvendar esse mistério todo vem de uma pesquisa global super importante que foi publicada em 2018. Ela mapeou essa característica humana numa escala que, sinceramente, nunca tinha sido vista antes. 76. Esse é o número de países que os pesquisadores analisaram para coletar os dados. Ou seja, a gente está falando de um esforço gigantesco para entender um comportamento humano que é fundamental. E não foi um estudo focado numa única região, não. A investigação foi realmente global. Eles coletaram dados de 22 países da Ásia, 20 da Europa, 15 das Américas e 14 da África. Bem abrangente, né? Tá, legal. Mas como é que se mede uma coisa tão abstrata como a paciência? Os pesquisadores precisavam de um jeito de quantificar essa ideia que funcionasse em dezenas de culturas diferentes. Bom, o termo técnico que eles usam é escolha intertemporal. Mas no fundo é sobre aquela troca que todo mundo faz entre o hoje e o amanhã. É a decisão de abrir mão de uma gratificação agora, pensando num benefício maior lá na frente. Para deixar isso bem palpável, eles foram direto ao ponto com perguntas como esta. Essa pergunta simples vai no coração da coisa, sabe? Ela mede exatamente a nossa capacidade de sacrificar o presente em nome do futuro. E é aqui que a coisa fica fascinante. Como é que essa característica pessoal, que foi medida em milhares de indivíduos, se conecta com o destino econômico de nações inteiras? A conclusão foi de cair o queixo, e muito clara. Eles descobriram que a paciência é um dos fatores que mais ajuda a explicar as diferenças de desenvolvimento econômico entre os países. É um indicador muito poderoso. E a evidência para isso é impressionante. Vamos dar uma olhada rápida em como essa ligação aparece em alguns dos indicadores econômicos mais importantes que existem. Para começar, o PIB per capita. Gente, a diferença aqui é absurda. Países onde a população é, na média, mais paciente tendem a ser muito, mas muito mais ricos. Mas não é só sobre a grana que o país tem hoje, não. A paciência também está ligada positivamente com o crescimento econômico. Ou seja, as nações pacientes não são apenas ricas, elas tendem a enriquecer mais rápido. E aí, claro, a gente chega na poupança e tudo começa a fazer ainda mais sentido. Sem surpresa nenhuma, países mais pacientes têm taxas de poupança bem mais altas. Eles estão literalmente guardando mais para o amanhã. E por último, o investimento em gente, em capital humano. A paciência também é um indicador muito forte do número de anos de estudo. E pense bem, estudar é o ato de paciência por excelência, né? É um baita investimento de tempo e esforço hoje para um retorno lá no futuro. Então, a grande questão é essa. Como é que milhões de pequenas decisões individuais do dia a dia acabam se transformando num resultado macroeconômico tão grande? Como a escolha de uma pessoa vira a prosperidade de um país? É exatamente aqui que a mágica acontece, que a gente entende a conexão. De um lado, a gente tem as decisões de cada um, a escolha de poupar um dinheirinho, de estudar mais um ano, e do outro lado, o que acontece quando milhões de pessoas fazem isso. O resultado é um país com PIB maior, crescimento mais forte e mais capital humano. Então, para amarrar tudo isso, paciência não é só uma virtude pessoal, é muito mais. Ela acaba se tornando um fator econômico super poderoso, que consegue prever a riqueza, o crescimento, a poupança e a educação de nações inteiras. Isso tudo leva a gente a uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. Se um traço de comportamento como a paciência é tão fundamental para a prosperidade de um país, a próxima grande questão é: como a gente pode cultivar isso?